Bom, vamos voltar para a questão das crenças limitantes. Vamos voltar a falar das crenças limitantes. Porque crenças limitantes atrapalham a vida de qualquer pessoa. E todas as pessoas, todo ser humano tem crenças limitantes. Aliás, toda crença é limitante por natureza. Essa é a definição da crença. Não apenas a crença limitante. Toda crença tem como finalidade limitar a percepção. A crença é limitante no seguinte sentido. Quando você acredita em determinadas coisas, você deixa de acreditar em outras coisas. Você deixa de dar atenção a outras coisas. Você foca mais naquelas coisas em que você acredita. Então, aqui estão as coisas em que você acredita. Aqui estão as ideias nas quais você acredita. E fora dessa área, tem uma porção de coisas nas quais você não acredita. Portanto, você dá pouca atenção, você ignora ou até mesmo rejeita. Isso é bom ou ruim? Depende, mas em muitos casos isso é bom. Isso facilita a vida, economiza tempo, economiza energia. Por exemplo, vamos pegar essa crença aqui. Os estranhos podem fazer mal a você. Essa é uma crença. E por isso os pais dizem para os seus filhos, não fale com estranhos. Tá? Então, a crença, os estranhos podem fazer mal a você, a uma criança, levam a uma regra que diz, não fale com os estranhos. A criança acredita que os estranhos podem fazer mal a ela. Portanto, segue essa regra, não fale com estranhos. Isso é bom ou ruim? No geral, isso é bom porque evita que essa criança se exponha a situações perigosas. Agora, essa crença que foi útil para essa criança pode se tornar limitante mais para frente. O que é uma crença limitante? No sentido de atrapalhar a vida de alguém. Aqui no caso, essa crença não está atrapalhando a vida da criança. Está protegendo a criança. Quando é que essa crença passa a ser limitante? Quando essa crença começa a atrapalhar a vida dela. Como? Então aqui vai a definição da crença limitante. Crença limitante é uma crença que impede as ações necessárias. Crença limitante é a crença que impede as pessoas de fazerem o que precisam ser feitas. E também levam as pessoas a fazerem coisas que não deveriam fazer. Isso é crença limitante. A crença útil é uma crença que permite que a pessoa faça aquilo que é necessário e também permite deixar de fazer determinadas coisas que são prejudiciais. Como é que isso funciona? Então vamos pegar aquela criança que aprendeu que não se deve falar com estranhos, porque os estranhos podem fazer mal a ela. Quando essa criança cresce e se torna um adulto, se torna um vendedor, essa crença, não fale com estranhos, estranhos podem fazer mal a você, torna-se uma crença limitante, porque como vendedor ele precisa procurar pessoas estranhas, tem que transformar as pessoas estranhas em clientes. Então nesse momento é que aquela mesma crença que foi útil para a criança deixa de ser útil para uma pessoa adulta, no caso, o vendedor. E aí algumas pessoas acham que deve adotar um pensamento oposto, uma ideia oposta. Então não fale com estranhos, se transforma em fale com estranhos. Os estranhos podem fazer mal a você. Os estranhos não podem fazer mal a você. Aí você cai num outro extremo, que é da ingenuidade. Isso também é perigoso. Então, uma crença útil
normalmente é uma crença que inclui uma parte daquela crença antiga e também essa nova crença. Uma combinação que seria alguma coisa assim: fale com estranhos, porque os estranhos podem se tornar clientes. Ou então, no meio dos estranhos estão os futuros clientes. Essa frase aqui. Essa frase, essa crença, no meio dos estranhos estão os futuros clientes, é muito mais útil do que simplesmente fazer o oposto daquela crença. Portanto, essa crença, no meio dos estranhos estão os futuros clientes, permite a pessoa fazer essa ação que é de procurar os futuros clientes, procurar pessoas estranhas e conversar com elas. Isso vai permitir a pessoa a se aproximar do objetivo. Ao invés de evitar pessoas estranhas, ela vai procurar pessoas estranhas. Isso não significa que ela vai tratar as pessoas de uma maneira muito ingênua. Ela tem consciência de que essas pessoas podem ser eventualmente perigosas. Mas nem todas são. Algumas são e outras não. Ela vai desenvolver alguma maneira de distinguir entre aquele grupo de pessoas quem merece confiança e quem não merece confiança. Obrigado e até o próximo.